Muito boa de poder estar retribuindo tudo aquilo que eu recebi, não só no Reset, mas ao longo desses anos de existência. Estou desde o início na Love Church, e hoje poder retribuir um pouco de tudo que eu tenho recebido. E o pastor, por várias vezes, ele tinha me convocado para poder estar servindo, e a sensação é muito boa, e eu quero deixar esse convite para quem também sentir no seu coração de poder integrar o team Love Church e servir. E então nós precisamos de pessoas para fazer a obra, como na ministração do pastor Garcia ele colocou hoje. Quando a gente se torna cristão, não é só viver a nossa vida particular, trabalhar, pagar boleto, cuidar de filho, família, etc. Nós temos um chamado: ide e fazei discípulos. É isso que eu gostaria de deixar registrado aqui. Muito obrigado. Alguém mais? Alguém mais? Ok, então vamos dar o espaço para o pessoal que foi no Reset, para que eles possam contar um pouquinho do que eles viveram, ok? Então vamos lá, o pessoal. Eu vou começar chamando, deixa eu ver, Violeta. Bueno, vení Violeta, por favor, pasar adelante. Violeta es parte de nuestra iglesia en Paraguay, en CDE, y estuvo con nosotros ahí en el retiro de Reset, y compartir lo que ha pasado contigo ahí, por favor. Sí. Hola, yo soy Violeta. Desde el primer momento en que llegué en la iglesia. Desde o primeiro momento, assim, na igreja. Eu senti o amor. Yo he sentido el amor. É que eu sou de Ciudad del Este e toda a vida a gente como que falou um pouco de português e espanhol. Tá bom. O pastor, o domingo passado, falou que ia ter reset. Então, meu esposo, Andrés, ele disse: a gente tem que ir. Ok, tá bom. Depois, a gente invitou a minha sogra também. Ela disse que sim. A gente veio por obra e glória do Espírito Santo, né? Desde que é o momento que eu cheguei lá, eu senti um ambiente muito diferente. Eu disse: será que é minha emoção ou alguma coisa? Eu sou uma pessoa muito sensível. E depois uma menina falou que não, que havia algo diferente no ambiente. Então, desde o primeiro encontro, eu senti o Espírito Santo lá, o amor do Pai. Então, já vieram as primeiras lágrimas, e aí eu disse: o Espírito Santo está aqui. E eu senti o amor do Pai, eu senti o amor das pessoas que serviam, que estavam, as meninas que estavam em nosso lugar lá. Eu senti todo o momento. Depois, eu senti que Deus me perdoou. Ele restituiu todo o que aconteceu na minha vida. Eu venho de padres que não foram casados, então eu queria quebrar isso na minha vida. Eu sempre falava com Deus, eu dizia: eu quero casar, eu quero fazer um pacto com você. Aí eu conheci o Andrés. A gente tem 11 anos de noviazgo, porque ele estudava em Argentina, Córdoba. Então eu esperei ele 11 anos, até que a gente casou. A gente é casado há 2 anos e meio. E Deus fez isso na minha vida. Eu pude fazer o pacto, eu pude quebrar isso na minha família, da maldição da minha geração. Deus perdoou isso em minha vida. E hoje, domingo, eu sentia que alguma coisa Deus tinha que quebrar em mim, até a última ministração. Eu falava para Deus: algo está faltando, eu não sei, que eu não sentia todo assim, 100% a paz. Até que Deus falou comigo: eu vou sacar toda a opressão para você. E foi aí que eu senti o fogo de verdade do Espírito Santo todo em mim. E hoje estou bem, eu estou em paz e eu estou muito feliz.
qué bueno, glória a Deus, glória a Deus. Bueno, vamos ver quem mais tem aqui. Jefferson Duarte. Cadê o Jefferson? Parabéns. Graça e paz, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Antes de mais nada, obrigado pela presença, por vocês estarem lá conosco, tá? Equipe de serviço, parabéns para vocês. Nós nos sentimos muito amados, sem necessidade de nada. Vocês foram especiais para nós. Minha família, obrigado Jaque, obrigado Jota, que estava comigo. E sem vocês eu não estaria aqui, nessa grande família. Vocês estão de parabéns mesmo, todos vocês. O Espírito Santo fez mágica. Eu não sou uma pessoa que normalmente se dobra muito, mas ele me fez me dobrar em cada uma das palestras. Obrigado, cara, você também, tá? Deus te abençoe. Obrigado, gente, só isso. Deus abençoe, tá? Amém. A gente tem também a Carol Barbosa. Cadê a Carol? Carol Barbosa. Aí, Carol! Oi, estava te procurando. Oi, pessoal, tudo bem? Ai, que vergonha. Então, eu participei desse encontro, desse Reset. Já participei de outros encontros, sou cria de igreja, né? A gente cresce, se desenvolve. E a gente vai criando, assim, certos bloqueios, né? Por coisas que passamos na família, na vida. E aí eu pensava que não tinha nada mais para aprender, né? A gente cresce fazendo, às vezes, um curso de teologia, acaba aprendendo sobre Deus, pensa que não tem nada para se curar, nada para se libertar. Eu me libertei de tanta coisa, gente, tanta coisa, que faz muito tempo que eu não sorria como eu sorri hoje, que eu não fico alegre como eu tô hoje. E eu sei que isso é obra do Espírito Santo por meio da igreja. E é muita coisa para eu falar, mas no mais é isso. Eu estou muito grata a vocês que se empenharam, muito grata a Jesus Cristo que me devolveu a alegria. E é isso. Muito bem, muito bem. Vamos ver quem tem mais aqui. Vamos ver. Raíza. Cadê a Raíza? Raíza. Caísa. É que botaram o R aqui, ó. Eu te chamei errado, tá vendo? Eu sou obediente. Se me entrega o papel, eu falo o que tá escrito. Bom, este tempo foi um divisor de águas na minha vida. Eu cheguei naquele lugar sagrado doente, muito doente, emocionalmente e com dores físicas. Já fazia 4 dias que eu estava com uma dor de cabeça que não cessava com medicamentos. E essa dor de cabeça só cessou no momento em que o pastor, com a imposição de mão, colocou a mão sobre a minha cabeça e ali eu senti que Deus me tocou e me curou. E no momento em que a pastora estava ministrando sobre cura, foi muito forte. Deus falou através da vida dela que o inimigo ele estava tentando tocar em pessoas, trazendo enfermidades e o câncer. E naquele exato momento eu comecei a sentir dor no seio. E para quem não sabe, a família da minha mãe tem um histórico terrível com o câncer. A minha mãe perdeu a mãe para o câncer, o irmão para o câncer, primos para o câncer. A minha mãe teve câncer e a minha mãe se curou. E no exato lugar onde a minha mãe teve o câncer, o Senhor tocou. E o Senhor disse: filha, hoje eu estou tocando em cada célula do seu corpo. E toda herança maldita, toda genética que eu herdei, vinda da minha mãe, da família da minha mãe, caiu por terra. Caiu por terra. E foi muito forte. Hoje eu vivo promessas que Deus me entregou. Eu sou casada e eu posso dizer que com um homem que me ama como Cristo amou a igreja. E foi uma promessa que Deus me entregou lá atrás,
né? A promessa de aliança, casamento, e Deus também disse que me traria a outra nação. E hoje eu moro em outra nação. E eu votei aquele lugar de dor. E eu não entendia, Senhor, hoje eu vivo as suas promessas, por que eu ainda sinto tudo que eu sentia quando eu não te conhecia? E ele disse, filha, você precisa soltar o passado. Amém. E no pé da cruz eu liberei toda pedra de tropeço na minha vida. Tudo aquilo que eu passei no passado, toda agressão psicológica, todo abuso psicológico, tudo aquilo que me causou feridas na alma, feridas de infância, feridas de rejeição, de abandono. E o Senhor lhe disse que não existe avivamento sem perdão, perdão genuíno e real. E neste tempo eu fiz uma escolha, eu me posicionei. E eu disse, Senhor, hoje eu libero todas as pessoas que me causaram mal. E eu me perdoei também por escolhas do passado que eu fiz, que eu não conhecia Jesus. Então, eu também liberei perdão para aquela menina, que ainda era uma menina e não conhecia o Pai. E o Senhor ele se revelou para mim neste tempo. O Senhor ele se revelou. Enquanto eu chorava, as minhas lágrimas elas foram se inundando em uma visão e uma água se tornando um mar de água límpida, purificada. E eu vi os pés de Jesus. E ele disse, filha, eu quero uma noiva purificada, santificada, sem rupturas, curada. E eu posso dizer, eu tive um encontro com o Pai. E eu fui curada. Amém. Carisa, obrigado. Glória a Deus. Júlia, cadê a Júlia? Vem, Julinha, vem cá. Tudo bem. Fica à vontade. Tá. Eu acho que ir pro Reset foi uma escolha que eu acabei fazendo de última hora. Porque eu vim aqui domingo passado e eu tive uma experiência muito forte. Foi a primeira vez que eu vim nessa igreja. E eu acabei ficando de cara a cara com Deus e eu senti uma sede muito grande de tipo, meu Deus, eu preciso me aproximar de Deus. E eu acabei fazendo a decisão de ir pro Reset. E eu acho que foi uma experiência muito transformadora. Porque enquanto eu tava dentro do Reset, Deus falou muito comigo. E Deus colocou muitas verdades na minha cara, até verdades que eu não queria ouvir. Mas Ele colocou as verdades na minha cara. E eu acho que o Reset me ajudou muito a lidar com um trauma de rejeição que eu tinha preso dentro de mim. E me ajudou a quebrar muitas correntes que eu tinha na minha vida. E eu acho que foi uma experiência muito, muito transformadora, que eu me permiti perdoar, aprender e ouvir realmente Deus e o que Ele tem pra mim. E foi uma experiência muito importante para uma decisão que eu fiz. Eu acho que isso foi o que mais me impactou no Reset. Eu fiz a decisão de me entregar para Deus e não me desviar mais dos caminhos de Deus. Deus te abençoe, tá? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Cadê o Giovanni? Opa, vamos lá. Bom, boa noite para quem não me conhece, sou o Giovanni. Valadão também. Bom, Valadão também. Bom, eu tô no meu decorrer na igreja tem quase um ano por aí, graças ao Nicolas que veio me convidar. Esse irmão abençoado de Deus me apresentou. Eu lembro que foi numa sexta-feira que eu vim aqui, desde então nunca mais saí. Aí desde aquela sexta-feira eu pensava, tenho que me batizar aqui de novo. Que o batismo para mim é algo muito bom também. Hoje eu fui batizado. O Reset é algo incrível, tanto
muita experiência lá dentro, muitas coisas aconteceram. É até meio difícil de falar, a presença de Deus naquele lugar é incrível demais. Não tem... Só penso o quanto Deus é maravilhoso e lindo, sabe? E tá ao lado de uma pessoa que eu amo tanto. Vem cá. Que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei, eu sempre pedi a Deus uma família, uma mulher que eu sempre sonhei, e Deus me entregou ela. A gente ainda não é casado, nem nada, a gente tá namorando, mas... Tamo aí! Essa é a Love Church. A igreja do amor. E desde então Deus foi me mostrando muitas coisas. Que nem teve pregações da pastora, falou de pessoas ao redor, né? Que às vezes, tanto em casa, eu tenho uma luta diária com meu pai que meio que tenta me tirar do caminho também, mas é uma luta diária com ele, né? E eu não me deixo abalar por isso, que o único salvador que tem nessa terra é Deus. E eu só tenho agradecer a todo mundo pelo Reset, todo mundo que me apoiou aqui, os irmãos que me abraçaram aqui. E é isso, é incrível. Oi, boa noite, tudo bem? Gente, tô meio nervosa, é a primeira vez que eu falo no microfone, mas eu queria contar um pouco da minha... Não vai te morder, tá? Ai, sim, tô com isso na cabeça, mas enfim. Eu vou resumir, eu vou contar um pouco da minha experiência pra vocês. Se eu fosse resumir, o primeiro dia que eu cheguei no Reset, eu tava com fé e tal, mas daí eu falei... Eu não tava achando que ia ser tudo que ia ser. Eu não botei tanta fé no primeiro dia, mas esperava algo bom. Aí, resumindo, domingo, quem tá aqui inclusive sabe, chorei igual um bebê. Nunca chorei tanto igual na minha vida. Ai, meio-dia chorando horrores, de noite chorando horrores, mas enfim. Eu cheguei... A questão de não ter acesso à internet, de tirarem todo acesso, o silêncio e de dar total foco para Deus, ajuda muito a você prestar atenção em coisas que você não prestava. A gente passa muito tempo da nossa vida com atenção em coisas do mundo, com atenção no celular, com atenção em outras coisas, e a gente tira o foco de Deus. E no momento que a gente foca 100% nele, a gente consegue prestar atenção em coisas que a gente não prestou antes. Eu, durante... Sem mais spoiler, tá? Tá, desculpa, tá? É só isso. Mas enfim, desculpa, sério. Mas enfim, desculpa mesmo. Durante esses dias eu pensei que eu tinha sido curada sobre muitas coisas na minha vida, tanto em questão de paternidade, questão de tentar preencher o vazio que só Deus ia preencher na minha vida, e eu passei anos e anos preenchendo com diversas coisas. Achei que estava curada, achei que eu tinha perdoado pessoas, e eu descobri que não. Eu descobri que muita coisa na minha vida que eu achava que tinha conseguido resolver, eu não resolvi. Deus me mostrou isso. Graças a Deus, hoje eu me sinto curada, eu fui batizada, me sinto renovada Me sinto renovada de muita coisa que me prendia durante anos, e é isso, eu renasci, sou uma nova pessoa e quero andar em Cristo. E é uma coisa, só um final, um retiro não vai ser o que vai mudar a minha vida, vai ser a decisão de andar com Deus todos os dias, porque eu vou sair daqui... Muito bom, muito bom. Glória a Deus. Malco. Vamos, Malco! Boa noite, família. Eu vou precisar de tradução. Tradução, ok. Eu me sinto mais confortável nas minhas ideias em espanhol. Mirava e falava assim, bueno, alguém traduz-me que está hablando. Primeramente, muchas gracias a los que sirvieron. Primeiramente, muito obrigado a todos que serviram. De todo corazón, gracias. De todo coração, muito obrigado. Gracias, familia. ¿Ya puedo decir que es una familia? Eu posso dizer, obrigado, família. Já posso dizer minha família. Bueno, bom,
Yo empecé como todo ser humano, Eu comecei como todo ser humano. quejas. Com queixas. Había visto la invitación, Eu tinha visto o convite. primera queja, no es para mí. E a primeira queixa já não é para mim. Paréntesis. Vamos abrir um parênteses aqui? 4 años hice seminario bíblico y ya tuve suficiente en la vida. Creía. 4 anos eu estudei no seminário bíblico, então já tinha o suficiente já na Bíblia. Já. Solamente porque el pastor el domingo pasado me dijo, Malco, te quiero ver en Reset. E somente porque o pastor, no domingo passado, foi lá no Paraguai e falou assim: Marco, eu quero ver você no Reset. Ele é o culpado. Eu sou o culpado, ele está dizendo. Queja número 2. Queja número 2. A queixa número 2. Plata. Dinheiro. No tenía. Eu não tinha. Gracias a mi familia de Love Church Paraguay. E graças a Deus pela minha família Love Church Paraguai. Que me motivó diciéndome, no importa la plata, queremos verte allá. E eles me motivaram dizendo, não importa o dinheiro, a gente quer ver você lá. Una vez más entendí el que invita. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. ¿Okay? Porque hay muchas personas, muitas pessoas elas vêm e falam, dão desculpas. Quem é bom de desculpa é ruim tudo na vida. Falei. Então as pessoas dão muitas desculpas. Tô corrido, não tenho tempo. Você arruma tempo e dinheiro para fazer o que você quer. Falei de novo. Eu tenho que me cuidar, estou falando demais. Mas o ponto é o seguinte: na Love Church nunca o dinheiro é um problema. O dinheiro para nós é uma solução. Ok? Deus sempre levanta a provisão. Ele sempre paga a conta quando ele aponta. Porque Deus aponta, ele paga a conta. Amém? Quando Deus te dá uma visão, ele te dá a provisão. Amém. Se ele falou, ele vai cumprir. Então, quando eu falei para ele, Marco, eu quero ver você lá, eu já sabia que na minha palavra, que era a palavra de Deus para ele, já estava a provisão. Amém. Amém? E obrigado a você aqui, você, que tem pessoas aqui que ofertam para pessoas irem no Reset. Amém. Amém? Glória a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando e multiplicando os seus recursos. Pronto. Y una vez más aprendí. E uma vez mais eu aprendi. Quien invita paga, y Dios invitó y pagó. Que o que convida paga, e Deus me convidou, então ele pagou a conta. Amém. Tercera queja y última. E a terceira queixa e última. Y creo que la mayoría quienes estuvieron sirviendo. Eu creio que a maioria daqueles que estavam servindo. Y haciendo la charla. Y dando la palavra. Se dieron cuenta que yo todo el tiempo me tocaba el cuello y la espalda. Se deram conta que todo o tempo eu tocava no meu pescoço também até a lombar. Hace 2 semanas venía un dolor fuerte desde la cabeza a la espalda y un poco los pies. E faz 2 semanas que eu tinha uma dor que ela vinha do pescoço, tocava as minhas costas e até o pé. Y bueno, era estar sentado todo el tiempo. E bom, eu estar sentado ali cansado. Bueno, Dios en medio de la charla empieza a bajar un poco los dolores y hoy día, ahora, totalmente me siento otra vez como más flexible, sin dolores. E Deus durante a palavra ele ia tirando a dor e foi baixando, diminuindo, até que agora eu estou me sentindo muito mais flexível, muito mais livre, sem dor. Y un mensaje. E uma mensagem. Permiso. Com licença. Cuando empezaste, hablaste sobre el shofar. Quando comecei, eu falei sobre o shofar. Voz. Falando como a voz. Y me di cuenta que Dios habló. E aí eu me dei conta que Deus falou. Dios sigue hablando. E Deus continua falando. Y Dios seguirá hablando. E Deus vai continuar falando. Y es la invitación para todos aquellos que se creen maduros espiritualmente. E isso é um convite para todos aqueles que se creem, acreditam que são muito maduros espiritualmente. O ya están hace años. Ou já estão há muitos anos. Y dicen, no, es para mí. Isso não é para mim. Invitarle que Dios siga hablando y puede seguir haciendo la obra. E para dizer que Deus continua falando e ele continua fazendo a obra. Filipenses 1:6 dice
quien comenzó la buena obra en vosotros, E como diz a palavra, que aquele que começou a boa obra em vocês, Él seguirá perfeccionando ele vai continuar aperfeiçoando, hasta que Él venga. até que ele venha. Y si es necesario, si ya hicieron, vuelvan a hacer. E se é necessário, se já fizeram, volte a fazer, se presente. Porque Él seguirá perfeccionando nuestras vidas hasta que Cristo regrese. Porque ele vai continuar aperfeiçoando a nossa vida até que Cristo venha. Así es que muchas gracias Muito obrigado. y seguimos llevando el nombre de Dios en alto. E vamos continuar levando o nome dele. Glória a Deus pela sua vida, mal. Deus abençoe. Eu gostei dessa, porque, na verdade, ele já tinha feito 4 anos de seminário teológico, e às vezes a pessoa acha que sabe muito, né? E a gente sempre tem algo para aprender. Eu dei aula muitos anos da minha vida e continuo dando aula. E uma das coisas, uma das características de um professor é que quando o professor deixa de ser aluno, ele já deixou de ser professor. Esse é o Lucas. Boa noite, paz. Primeiro, pessoal da cozinha, que banquete, hein? Sei que não é para dar spoiler, mas assim, se fosse só pela comida, já teria valido a pena. Mas a gente não tem noção do que é aquele ambiente, até que a gente pisa no ambiente daquele. Como o irmão falou, às vezes a pessoa tem muitos anos de igreja, participa de vários retiros, vários eventos, mas eu creio que tem momentos que Deus marca para tratar especificamente conosco. Coisas que a gente nem lembra muitas vezes. E eu me recordo que no final do primeiro dia foi como se tivesse tirado 1 tonelada das minhas costas de peso, que acabou a última ministração e assim, se fosse a madrugada inteira eu tava firmão ali, tava bem tranquilo, porque realmente ali a gente passa a entender o que é carregar o jugo de Jesus. Então, na minha vida ali foi um momento bem marcante em todas as ministrações. Pastor Garcia, a pastora Cacau também, as outras pessoas que ministraram, cada momento que chegava ali eram gotas como se a gente estivesse participando do maná. Sabe, Deus vinha e tratava áreas específicas que às vezes passam batido, que às vezes a gente esquece, mas ali Deus coloca a gente numa cadeira só, Ele e a gente, e começa a tratar as nossas feridas das almas, traz memórias, situações de infância, situações da vida toda que às vezes você nem sabe o porquê que é aquela maneira que você age, mas ali Deus pega e te cura. É literalmente uma clínica, né, que Deus trata a nossa alma. E Deus, ele trabalha também com a gente mostrando, dando referências bíblicas, né? Em uma das palavras que foi ministrada, eles pegaram como referência um texto sobre Pedro, né? Quando Jesus aparece para ele novamente. E ali eu tive um pensamento que muitas vezes a gente como cristão pensa, eu não preciso ir porque eu já estou tantos anos na igreja, eu já caminho tanto com Cristo. Imagina, Pedro caminhou uma média ali de 3 anos e meio com Cristo, né? E ele precisou ser resetado. Quando Jesus apareceu para ele e pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Aí ele falou que sim, né? Ali eu acredito que foi o primeiro reset do Novo Testamento, foi com Pedro. Então, eu acredito que ninguém aqui caminhou tanto com Cristo como Pedro, né? E se ele precisou, a gente também precisa passar por esse momento. Amém? Obrigado, Lucas. Eu quero uma pessoa que se batizou hoje e que teve uma experiência muito forte com o batismo. Quem teve essa experiência aí? Quem? Eu quero saber, quem foi que se batizou? Que teve essa experiência bem forte com Deus? É? Cadê a Bianca? Não, ó, sem ninguém forçar, eu quero saber quem quer falar. O que foi o batismo para você? O Mauro tá pedindo o microfone? Ah, tá. O Mauro. Vai lá. Eu tava escondido ali atrás.
Legal vocês, tá bom, pastor. Vou ser breve. Queria agradecer a todos que participaram ali, realmente. Eu acho que engordei 2 quilos, amor, tem a balança lá em casa, eu tô até preocupado em pesar a balança hoje lá. Tá? Mas tava maravilhosa a comida, realmente o pastor falou, fez propaganda e eu comi uma montanha. O pastor, quantas montanhas você comia, pastor? 2? Era uma montanha por dia que eu tava ali, tá? Eu só queria agradecer a Márcia, a pastora e o pastor. Não tinha uma hora que eles olhavam para mim, eu chorava toda hora. Aí a Márcia falou, mas você chora? Eu falei, sim, eu choro, Márcia. Toda hora, Márcia, eu choro. Aí a Márcia falou, mas não era eu, era o Espírito Santo. Então eu me conectei bastante com o Espírito Santo, obrigado, e eu preciso cada vez mais amolecer meu coração. Eu abracei o Carlos uma hora como intercessor, eu pedindo, Carlos, eu preciso amolecer meu coração, é duro, e eu preciso de ajuda cada vez mais, e conto com vocês para isso. Amém. Conta aqui como é que foi o batismo para você. Foi top. Sou uma pessoa direta. Sou pessoa direta igual o Garcia. Entendeu? Aí, Garcia, arrumou um discípulo aí, ó. Igual o Garcia. Tá bom, beleza. Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Gente, dá um aplauso aí aos resetados. Amém. Agora dá um aplauso a Jesus pela vida deles. Aumenta esse aplauso aí. Obrigado, galera. Deus abençoe vocês. Amém. No próximo vocês vão trabalhar. Vão servir, tá bom? Mate. Olha o mate. Mate Leão. Esse é o mate. O Mate é parte de uma família que eu amo muito. A família Álamo. Uma família de profetas. São quantos irmãos? 8. O apóstolo Álamo teve 8 filhos. É tipo o pai Abraão, né? Pai Abraão tem muitos filhos. Muitos hijos tem pai. Agora, não é somente sobre ter muitos filhos. Eu tenho que tirar o chapéu pro José Álamo, porque ele educou todos os 8 filhos do ministério. Os 8 estão servindo a Deus. Todos são profetas, são pessoas que se movem. É incrível o que Deus faz nessa família. E aí o carro da família é um Mate. Nós não devemos ter, né? Tanto filho assim. Glória a Deus. Bom, Mati, compartilha o que Deus ha hablado contigo e eu te vou traduzir. ¿Está bien? Ok, gracias. Está em casa, amigo. Muchas gracias, amigo. Muito obrigado. Bendiciones para todos. A bênção do Senhor para todos vocês. Es un placer estar en la casa, en Love Church. É um prazer estar aqui nessa casa, aqui na Love Church, donde se siente el amor de Dios. Aonde verdadeiramente se sente o amor de Deus aqui. Donde se siente la frescura de su presencia. Aonde se sente o frescor da presença. Saben, nosotros estábamos con mi esposa en Asunción anoche. Sabe, a gente estava a noite passada lá em Assunção com a minha esposa. Y estábamos en un evento en Asunción. A gente estava num evento lá em Assunção. Y la sobremesa, la comida, finalizó E o postre havia finalizado. Vai falar português ou espanhol? Decidi vos aí. A las 3 nos fuimos a dormir, a las 3 de la... Às 3 da manhã, ontem a gente foi dormir. Teníamos que hacer todas las valijas para venir acá. A gente tinha que fazer toda a mala para vir para cá. Así que a las 4:30 salimos para cá. Lá pelas 4:30 a gente pegou o carro e veio dirigindo para estar aqui com vocês. A toda velocidade. A toda velocidade. E hoje estivemos Pedi perdona ele, pedi perdona. Perdão por las multas. Perdão pelas multas. Paga as multas, padre. O que Deus apunta paga na conta. Si Dios invita. Sí, lo que invita paga. Gloria a Dios. ¿Cuántos están felices? Glória a Deus. Quantos aqui estão felizes? Estamos en una fiesta. A gente está numa festa. Así es la vida con Jesús. Oh. Pero
saben, algo quiero hablarte muy claro de la palabra de Dios. Mas eu quero falar muito claro da palavra de Deus com você. No quiero hablarte de lo que Dios va a hacer. Eu não quero falar do que Deus vai fazer, sino de lo que Dios ya hizo. Senão do que Deus já fez. Lo que Él ya conquistó para vos y para mí en esa cruz. O que Ele já conquistou para mim e para você na cruz. La obra que Dios hizo, a obra que Deus fez, foi perfeita. La obra de redención en la cruz del Calvario, a obra de redenção na cruz do Calvário, foi perfeita. Dice la palabra de Dios, diz a palavra de Deus, que Dios no tiene atisbo de cambio. Que Deus não tem sombra de variação. É que Deus não tem sombra nem variação. Não é cambiante. Ele não é uma pessoa que fica mudando. Deus é uno. Deus é um. E Ele hizo uma obra perfeita en la cruz del Calvário. E Ele fez uma obra perfeita na cruz do Calvário. Através de su Hijo Jesucristo. Através do seu Filho Jesus Cristo. Eu quero invitar-te a que vayamos a Romanos capítulo 1. Eu quero que você vá comigo. Capítulo 8, verso 1. Okay. Eu quero que você vá comigo a Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos 8. Isso é o que Deus ha hecho para vos e para mim. Isso é o que Deus ele fez por mim e por você. Dice la palabra. E diz a palavra. Agora pois, nenhuma condenação. Já nenhuma condenação. Há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. Los que não andam conforme a la carne. Para os que porque a lei do Espírito da vida, que não andam conforme a la carne, sino conforme al Espírito. Os que não andam conforme a carne, mas andam segundo o Espírito. Amém. Amém. Quantos creem nisto? Quantos creem nisso? Decirle a alguém que tenés al lado, nenhuma. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó, nenhuma. Nenhuma. Não há uma sola. Não há uma só. Não há condenação. Não há condenação. Para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. Porque Deus hizo um processo legal. Porque Deus fez um processo legal. De pé a pá, de princípio a fim. Do princípio ao fim. De A a Z. Aí está. De A a Z. De A a Z. A Z. De A a Z. De A a Z. Deus ha hecho la obra perfecta. Deus fez a obra perfeita. Para a redenção de nossa vida. Para a redenção da nossa vida. De tal maneira que a palavra de Deus diz que não há condenação. De tal forma que a palavra diz que não existe condenação. Eu vou dizer-te algo quizás bastante impactante. Eu vou dizer para você talvez algo impactante, muito impactante. É que se estás vivendo a medias tu vida, é que se você está vivendo pela metade, fazendo as coisas pela metade na sua vida, mais ou menos, o meia boca, o famoso meia boca, é porque quizás, porque talvez há engano, existe um engano, e ignoramos, e nós ignoramos de lo que Deus já ha hecho para nós, daquilo que Deus já fez por nós. De tal maneira que o inimigo, de tal forma que o inimigo, na verdade, não tem nem A que dizer de vós. Ele não tem nem um A para dizer de você. Porque a obra de Jesus foi hecha perfeita. Porque a obra de Jesus foi feita perfeita. Há algo que Jesus disse acerca do inimigo. Existe algo que Jesus disse a respeito do inimigo. Em João capítulo 8. Em João capítulo 8. 8, verso 44. Capítulo 8, verso 44 do Quando João. Jesus se refere a Satanás, el diablo. Ele diz, quando Jesus se refere a Satanás, o diabo, ele fala, você, diabo. Ele habla acerca de Satanás.
tres cosas. Ele fala a respeito de Satanás 3 coisas. Dice que en él no se encontró verdad. Fala que nele não se encontrou verdade, em Satanás. Puede ser que muchas veces nosotros Pode ser que muitas vezes nós oímos el susurro ouvimos o sussurro de la serpiente, da serpente, queriéndonos tirar otra vez hacia el pasado, que busca nos tirar e nos levar até o passado, queriendo ligar nuestra alma querendo conectar nossa alma al pasado. ao passado. Mas isso, el arma que el enemigo usa es el engaño. El arma, a arma que o inimigo usa é o engano. Porque en verdad, el enemigo no tiene ni A para decir de vos. Porque na verdade, o diabo não tem nenhum A para dizer de você. Muchas veces cuando viene el susurro de Satanás, el diablo, Mas muitas vezes quando vem o sussurro de Satanás, o diabo, nosotros pensamos nós pensamos y negociamos. e nós negociamos. Nos quedamos pensando como quizás tiene razón porque tal o cual cosa. E talvez a gente fica ali pensando, talvez tenha razão, né? Porque isso ou aquela coisa. Porque quizás yo me equivoqué, erré, hice tal o cual cosa. Porque talvez ali eu me equivoquei, eu fiz tal coisa. Y no nos damos cuenta. E a gente não se dá conta que por medio de esos pensamientos y declaraciones, que através desses pensamentos e declarações, nosotros le damos permiso a gente termina dando a permissão a que otra vez tome del alma y lleve hacia el pasado. Para que outra vez Satanás tome da nossa alma e nos leve de volta ao passado. Lo cual es un engaño. O que, na verdade, isso é um engano. Porque ele, el enemigo, o inimigo, não tiene ni A, não tem nem A para dizer de vos y de mí. De você e de mim. La palabra de Dios dice que a palavra de Deus diz que nuestra vida, que a nossa vida está escondida em Cristo. El enemigo no te conoce. O inimigo não te conhece. No conoce en verdad el propósito que hay en tu corazón. Ele não conhece do propósito que está aí no teu coração. Está queriendo quebrar un diseño en tu vida a través del engaño. Está querendo o quê? Quebrar. Ele está querendo quebrar um projeto de Deus na sua vida através do engano. Pero en verdad no lo conocen. Mas na verdade não conhecem. No tiene revelación de lo que Dios ha hecho. Não tem a revelação daquilo que Deus já fez. Siento esto del Espíritu Santo. Es más, el enemigo vive engañado. E além do mais, o inimigo sempre vive enganando. Por su propia altivez. Através da sua própria altivez. Ok? ¿Se entendió hasta acá? Vocês conseguiram compreender até esse momento aqui? Lo segundo que dice Jesús acerca de Satanás el diablo. O segundo que disse Jesus a respeito de Satanás, o diabo. Jesús dice, Jesus disse, en él no se halló verdad. Primeiro, nele não se achou verdade. No ha permanecido. Não permaneceu en la verdad. Na verdade. Y hay algo que impresionante de la palabra de Dios que dice que algo impressionante da palavra de Deus que diz que cuando él habla, que quando ele fala, de lo suyo habla, de si mesmo fala. Me salté una. Dice, él es padre de mentira. E aí eu falo uma que ele é o pai da mentira. Lo segundo es que el enemigo es padre de mentira. Eu acabei pulando um. Então o segundo fala que ele é o pai da mentira. Él es padre de mentira. No hay verdad. Nele não há verdade e ele é o pai da mentira. Entonces, ¿por qué es importante lo que estoy hablando? Então, por que é importante o que eu estou falando aqui? Porque necesita salir del engaño. Porque você precisa hoje deixar o engano.
Porque permitimos muchas veces entrar el susurro de la serpiente. Porque muitas vezes a gente permite entrar no nosso ouvido o sussurro da serpente. Con susurros inocentes. Com sussurros inocentes. Pero Dios quiere revelarte la verdad. Mas Deus quer revelar para você a verdade. Si te libertara el Hijo de Dios, se o Filho de Deus te libertar, serás verdaderamente libre. João 8,36 fala que você será verdadeiramente livre. En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso. Então dá um forte aplauso a ele. Lo tercero, para que dejo tomar agua. Lo tercero, que Jesús habla acerca de aquel que muchas veces permitimos que susurre a nuestra mente. Jesus fala daquele que a gente permite muitas vezes que sussurre ali na nossa mente. Jesús dice que cuando él habla, Jesus diz que quando ele fala, quando Satanás habla, quando Satanás fala, de lo suyo habla, dele mesmo fala. Lo único que Satanás está intentando es, o único que Satanás está tentando projetar-se lo que él es, o que ele é em vos, em você. Decirle al que está a tu lado, então diga à pessoa que está do seu lado, el susurro, o sussurro não é sobre ti, não é a respeito de você. El enemigo está tratando, o inimigo está tentando hacer de vos lo que él es, fazer você se tornar o que ele é. Não está hablando de vos. Ele não está falando de você. Porque não te conhece. Porque ele nem te conhece. Tu vida está escondida em Cristo. A tua vida está escondida em Cristo. El único intento que puede hacer. Então a única tentativa que ele pode tentar ante uma obra perfeita que já foi hecha na cruz. Diante de uma obra perfeita que já foi realizada na cruz. Lo único que puede intentar hacer. O único que ele vai tentar fazer é enganar. É enganar você. Pero hoy muchos están siendo despertados. Mas hoje muitos estão se despertando aqui. El proceso que Dios ha hecho fue perfecto. O processo que Deus fez foi perfeito. ¿Puede imaginarme algo? Sí. Ok. Va. No estamos hablando. Ahora hablamos de Dios. Tá, eu vou imaginar algo aqui. Vamos falar de Deus. De la persona dueño de todo. Da pessoa, aquela que é a dona de tudo e de todos. Creador de todas las cosas. O criador de todas as coisas. No estamos hablando de una persona de autoridad solamente. Nós não estamos falando alguém que tem autoridade somente. Estamos hablando de aquel que por una palabra hizo expandir el universo. Estamos falando daquele que com uma palavra fez expandir todo o universo. Me imagino el momento cuando Adán cae. Então eu imagino o momento aqui que quando Adão caiu, quando le da la espalda a Dios, quando ele dá as costas para Deus, a través de el engaño, através do engano. Se comes de esto, se você comer disso, serás como Deus. Você vai ser como Deus. Era um engano. Era um engano. Porque en verdad, porque a verdade, ellos já foram hechos. Que eles já haviam sido feitos. Já haviam sido hechos conforme a la imagen de Deus. Conforme a imagem de Deus. Entonces le ofreció el producto. Então ele ofereceu o produto para que sean lo que ya eran, para eles se tornarem o que eles já eram. E por um meio que não era el verdadero, que não era o meio verdadeiro. Entonces vuelvo, era um engano. Então volto a dizer que era um engano. Pero ahora déjame imaginar esto, Dios dueño del universo. Agora deixa eu ficar aqui imaginando aqui. ¿Cómo resolvería él las cosas? Como ele resolveria todas essas coisas? ¿Cómo Dios pagaría los platos rotos de su hijo Adán? Como Deus pagaria? Como Deus pagaria os pratos quebrados que seu filho Adão quebrou?
Me imagino a Dios. E aí eu me imagino, Deus podría haberlo hecho así. Ele podia talvez ter feito assim. Sentarse en una mesa. Sentar-se numa mesa. Con el enemigo. Com o inimigo. Lo cual sabemos que no es así, obviamente. Você pode saber que não foi assim, tá? Pero déjeme imaginar, ¿me lo permite? Mas deixa aqui, me permite que eu ficar viajando um pouquinho, imaginar. Tá bom? Ok? Tá bom? Ok. Se podría haber sentado en una mesa y... Então ele poderia talvez ter sentado nessa mesa y decirle al enemigo, e dizer ao inimigo e falar, tudo bem, voy a darte una parte, eu vou te dar uma parte de todo lo que cree, de tudo o que você crê, de todo lo que yo he creado, de tudo o que eu criei, y quedamos a mano. E assim a gente fica com acordo. Não moleste mais. Tá bom, não incomode mais. Não moleste mais a mis filhos. Então não moleste mais meus hijos. Pero Dios no lo hizo así. Mas Deus não fez assim. Él mismo. Él mismo. Ele mesmo. Pagou o preço. Pagou o preço. Por el pecado. Pelo pecado. Él mismo. Ele mesmo. Se hizo carne. Se fez carne. A través de su hijo. Através do seu filho. E vino a pagar el precio por el pecado. E ele veio pagar o preço pelo pecado. Amém. Hay algo que es mucho peor que el pecado. Existe algo que é muito pior que o pecado. La vida de pecado que trae muerte. A vida do pecado. La vida de pecado que trae muerte. A vida do pecado que traz morte. Es la rebeldía. É a rebeldia. La rebeldía es que después de la consecuencia del pecado. A rebeldia é que depois da consequência do pecado. Yo le echo la culpa a Dios. Eu jogo a culpa em Deus. Esto sucedió con Adán. Isso aconteceu com Adão. Adán pecou. Adão pecou. E isso trajo muerte. Isso trouxe morte. Vazio. Vazio. Consecuencias de su mismo pecado, do seu próprio pecado. Pero en vez de venir delante de Dios, e vem o inimigo diante de Deus. Não, pero Adán, en vez de venir, Adão, ao invés de vir delante de Dios, diante de Deus, ele se escondió. Ele se esconde. E quando Deus lo va a buscar, e quando Deus vai buscar Adão, hay algo que Adán dice. E existe algo que Adão fala. La mujer que me diste. A mulher que você me deu. Aí, en ese momento. E aí nesse momento. Es cuando inicia. É quando começa. La rebeldía. A rebeldia. No solamente el pecado y la consecuencia. Não somente o pecado tem consequência. Sino que además de vivir consecuencias. Mas além de viver consequências. Echarle la culpa a aquel que te dijo no lo hagas. É lançar a culpa sobre aquele que te falou não faça isso. Levantando el dedo. Levantar o seu dedo. E dizendo. Es tu culpa. É a sua culpa. Cuánto dolor en el corazón de Dios. Quanto dolor isso trajo. Quanta dor isso trouxe ao coração de Deus. El libro de Oseas, o livro de Oséias, capítulo 11, diz en uno de sus versos, diz em dos seus versos, Deus está abrindo seu coração, Deus está abrindo seu coração, e diz, quando mais eu te traía, quanto mais eu te atrairia, mais te alejabas de mim, mais você fugia de mim. Quanto dolor en el corazón de Dios. Quantas dores no coração de Deus. Y vuelvo a lo que estaba hablando. Igual estava falando. Deus não hizo con un trueque, con un negocio con el enemigo. Deus não fez uma negociação com o inimigo. La obra de redención de a obra de redenção. Él lo hizo. Ele fez. De A a Z. Ele fez de A a Z. Completo. Completo. Não em um negócio ilegal. Não era um negócio ilegal.
sino que Él lo hizo legal al proceso hasta el final. Senão que ele fez um negócio legal desde o início até o fim. De tal manera que la palabra dice, De tal forma que a palavra diz: nenhuma condenación existe para los que están en Cristo Jesús. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. De tal maneira que não existe condenação para os que estão em Cristo. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Dá um forte aplauso. E dá um forte aplauso aí. Sí, vamos. No. Entonces, amigo, amiga. Então, amigo e amiga. Si quizás hasta hoy día, talvez hoje em dia, has vivido uma vida. Você tem vivido uma vida que parece muerte. Que parece morte. Tu boca parece estar silenciada. A sua boca parece estar silenciada, calada. Desde que o inimigo marcou tu vida. Desde o dia que o inimigo marcou você. O Espírito Santo te diz. E o Espírito Santo diz a você: eu te vou fazer livre. Eu vou te libertar. Verdadeiramente livre. E verdadeiramente livre. De todo engano. De todo engano. De toda projeção. De toda projeção. De las tinieblas. Das trevas. Hacia tu coração. A projetada no seu coração. Saben, foi tão perfeita a obra que Deus ha hecho na cruz. Foi tão perfeita a obra que Ele fez na cruz. Que quisiera que leamos este texto, o verso 27. 28. Eu quero que você leia o verso 28. Porque nos habla del proceso. Porque ali nos fala do processo que Deus ha hecho. Dice a palavra de que Deus fez. E aí diz a palavra. ¿Querés leerlo vos? Sí, puedo leer directamente. Está em Romanos, não? Romanos 8, 28. Bueno. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. É isso aí. Dice a palavra. Diz a palavra. A los que conforme a su propósito são chamados. Aqueles que conforme ao propósito são chamados. Quantos foram chamados por Deus? Quantos aqui foram chamados por Deus? Conforme al propósito de Deus. Conforme ao propósito de Deus. Conforme a su propósito fuimos chamados, assim como recién decía. Conforme ao propósito fomos chamados, assim eu dizia anteriormente. Eu te chamo. Eu te chamo. E em outro texto diz: por tu nome te he chamado. E aí num outro texto vai dizer: eu te chamei pelo teu nome. Alguém quer conhecer seu propósito? Alguém aqui deseja conhecer o seu propósito? Por que Deus te trajo aqui? Porque Deus trouxe você até aqui? Alguém lo anela? Alguém deseja? Alguém ansia? Alguém anseia? Anseia. Anseia. El propósito de Dios lo declara la palabra. O propósito de Deus está declarado aqui na palavra. Dice: porque a los que antes conoció, porque aos que de antemão conheceu, também los predestinou. Também os predestinou. ¿Para quê? Para quê? Decirle al que está a tu lado: ¿para quê? Pergunta à pessoa que está ao seu lado: para quê? Dice: para que fuesen hechos, para que eles fossem feitos conforme a la imagen de su hijo, conforme a imagem do seu filho, es decir, a Jesús, a dizer Jesus. Dice: para que él sea el primogénito, a fim de que ele seja o primogênito entre muchos hermanos. Entre muitos irmãos. E acá está o processo completo que Deus ha hecho. E aqui está o processo completo que Deus tem feito. Dice: a los que antes predestinou. Então diz: aos que antes predestinou, a estos também chamou. A eles também chamou. E a los que chamou, e aos que chamou, a estos também, a esses também justificou. Justificou.
Esta palabra es tan fuerte. Essa palavra é muito forte. Justificar. Justificar. Justificar de un prontuario pasado. Justificar de un antecedente. De um antecedente passado, de um BO passado. Justificar. Justificar. Eso es lo que Jesús hizo en esa cruz. Isso é o que Jesus fez nessa cruz. Dice la palabra de Dios. Diz a palavra de Deus. Que la justificación. Que a justificação produce paz para con Dios. Produz paz para com Deus. Por eso es que nada en este mundo puede darte la paz que Dios te da. Por isso, ninguém nesse mundo vai poder dar a paz que somente Jesus pode te dar. La paz de que tu prontuario, a paz que tem a ver com o seu BO, com o seu antecedente, sea limpiado, que seja limpo, que sea anulado, que seja anulado, de tal manera, de tal forma, que dice la palabra, que diz a palavra, que ele anulou el acta, que ele anulou o escrito de dívida, el acta de los decretos que había en contra de nosotros, a ata dos decretos que estavam escritos contra nós, que nos era contraria, que era contrário, quitándola del medio, e ele tirou do meio, quitándola del medio, ele tirou do meio, lo clavó en la cruz, e ele cravou na cruz do Calvário. Y escucha esto, escute isso. Dice la palabra que Jesús despojó. Diz a palavra que Jesus despojou, desarmou, ele desarmou a los principados, aos principados, a las potestades, às potestades, a los espíritus guías, aos espíritos guias, a los espíritus familiares, aos espíritos familiares, que muchas veces persiguen las generaciones, muitas vezes perseguem gerações aqui, para que otra vez vuelva el mismo ciclo a mantenerte cautivo. Para que outra vez venha o mesmo ciclo que torna você cativo. Pero Jesús, mas Jesus, en la cruz, na cruz, dice que los desarmó. Diz que desarmou eles. Le quitó sus armas. E tirou as suas armas. En esa cruz. Nessa cruz. Produjo paz para con Dios. Ele produz paz para com Deus. Pero también desarmó a aquellos que te acusaban. Mas também ele desarmou a todos aqueles que eram contra você e te acusavam. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Por eso una vez más te digo. Por isso uma vez mais eu digo a você. El enemigo no tiene ni A para decir de vos. O inimigo não tem nem A para dizer de no você. Tiene ya el prontuario para acusarte. Ele não tem nem um prontuário para acusar. Porque nessa cruz fue anulado. Porque nessa cruz ele anulou. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Y en esa cruz. E nessa cruz, Ele te ofereceu nova vida. Ele ofereceu para você uma nova vida. La vida santa. A vida santa. Sin mancha. A vida sem mancha. Sin ser marcado en la niñez. A vida sem as marcas da sua infância. Una vida, una vestidura limpia. Uma veste limpa. Delante de Deus. Diante de Deus. El proceso es tan poderoso. O processo é tão poderoso. Que dice la palabra que Él nos justificó. Dice, y a los que justificó, a estos también. E diz a palavra que a esses que justificou também os glorificou. Para cerrar este momento. E para fechar esse momento. Eu quero falar esto. Eu quero falar isso para você. Foi tão perfeito. El processo legal. O processo legal. Para tu liberdade. Para a sua liberdade. E minha liberdade. E a minha liberdade. Que Pablo se pergunta na palavra e diz. Que Paulo pergunta na palavra e ele diz. Que pues diremos a esto? Que pois diremos a esse? Es decir, que podemos agregarle? Que podemos acrescentar aqui? Já está dicho. Já foi dito. Já está hecho perfeito. Já foi feito perfeita a obra. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus diz.
Se Deus é por nós, Si Dios es por nosotros, ¿Quién ¿quién se- contra nosotros? quem será contra nós? Decí bien fuerte, ¿quién? Então diga aí bem forte, quem? Que se escuche más fuerte, ¿quién? Diga mais forte, quem? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Después de haberte dicho el proceso tan perfecto que Dios hizo, E depois dele ter feito o processo tão perfeito como ele fez, la palabra de Dios dice, a, ¿quién? a palavra de Deus diz, quem? ¿Quién? Quem? Puede acusar a los escogidos? Quem pode acusar os escolhidos de Deus? El que no escatimonia a su propio hijo, Aquele que não poupou ao seu próprio filho, sino que lo entregó por todos nosotros. senão que ele entrega ao seu filho por todos nós. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Como ele não nos dará com ele todas as coisas? Y en el siguiente texto vuelve a preguntarse, Então vem o próximo texto e ele volta a perguntar: ¿quién quem acusará a los escogidos? acusará os escolhidos de Deus? Dios es el que justifica. Deus é quem te justifica. Ponte de pie, iglesia. Então se coloca de pé, igreja. Espíritu Santo, Espírito Santo, la obra de Dios ha sido hecha tan perfecta a obra de Deus foi feita tão perfeita que no hay condenación. que não existe condenação. No lo hay. Não existe. No existe. Não existe. No hay prontuario Não existe BO para acusarte. para acusar você. La única manera A única forma de que esa acusación que essa acusação sea legal seja legal de parte del enemigo da parte do inimigo es que todavía tengas trueques, é que negociaciones ainda você tenha negociações, con el enemigo, que você tenha acordos com o inimigo, que tengas acuerdos, que você tenha acordos com o inimigo, que todavía yo le esté dando permiso. que talvez você está dando permissão para o inimigo. Es la única manera, Lúcio. É a única forma disso acontecer. Es la única manera en la que el enemigo quizás tiene permiso para decirnos algo. É a única maneira que talvez o inimigo vai encontrar de fazer algo contra você. Pero Jesús Mas Jesus es el que justificó. é aquele que te justificou. Y como hoy decía uno de los chicos, E como dizia dos meninos que estavam aqui, el que comenzó la buena obra aquele que começou a boa obra, la concretará. ele vai terminar. Él la va a terminar en nuestra vida. Ele vai terminar a boa Dale un obra. fuerte aplauso Dá al um Rei. forte aplauso a ele. ¿Saben? Y el siguiente texto para finalizar E aí, no seguinte texto, ali já para finalizar, otra vez se pregunta quién. outra vez se pergunta quem. Y la sensación que me da al leer esto A sensação que me dá quando eu leio esse texto es que Pablo tiene la revelación de la libertad é que Paulo ele tem a revelação da liberdade verdadeira, verdadeira, de tal manera de tal forma que él dice, que ele diz: si Dios lo hizo todo perfecto, se Deus já fez tudo perfeito, la redención para mi vida, a redenção para minha vida, lo hizo todo legal, ele fez tudo legal. ¿quién se atrevería a decir algo a dizer algo acerca de mí? a respeito de mim? Dios es por nosotros. Deus é por nós. Dios es por nosotros. Deus Dice é la por palabra nós. de Dios. Diz a palavra. ¿Quién es el que condenará? Quem é que condenará? Cristo. Cristo Es el que murió, más aún el que también resucitó. é aquele que morreu, mas também ele ressuscitou. El que además está a la diestra de Dios. E que além do mais ele está à direita de Deus. El que también intercede por nosotros. E é ele também que intercede por nós.
Él está delante de la presencia de Dios. Ele está diante da presença de Deus. Peleando las batallas. E Ele está lutando as tuas lutas. A través de su intercesión. Através da intercessão que Ele faz diante de Deus. Hoy es un día para sacarse los velos. Hoje é um dia de tirar todos os véus. Los velos del alma. Os véus da alma. Los velos de engaño. Tirar os véus de engano. Porque la libertad de Dios, porque a liberdade de Deus está disponível para aqueles que se acercam, para aqueles que se aproximam, que solo creem e que somente creem em lo que Deus já hizo, naquilo que Deus já fez. Não é o que Deus vai fazer, não é o que Deus vai fazer, sino lo que Deus já hizo, senão é o que Deus já fez. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Dá-lhe um forte aplauso. Dá um forte aplauso. Então nessa noite, eu creio que Deus ha hablado a tu coração. Eu creio que Deus falou ao teu coração. Quizás não has escuchado antes. Talvez você não ouviu essa mensagem antes. De la obra perfecta que Deus hizo. Da obra perfeita que Deus fez. De redenção. De redenção. De justificação. De justificação. O preço. Por el pecado. Pelo pecado. Por mi pecado. Pelo meu pecado. Por tu pecado. E pelo teu pecado. Não será pagado. Não vai ser pago no futuro. Sino que já foi pago. Mas ele já foi pago. Pero quizás tu vida anda. Mas talvez a sua vida anda enganada. No engano. Sem saber que a liberdade está disponível para tu vida. Sem saber que a liberdade está disponível para você. Hoje Jesus te está chamando. Hoje Jesus está te chamando. A la liberdade verdadeira. Para a liberdade verdadeira. Não uma liberdade de uma noite. Não é uma liberdade de uma noite. De uma noite. Sino com a liberdade verdadeira. Senão que é uma liberdade verdadeira. La paz. A paz que sobrepassa. Que transcende todo entendimento. Todo entendimento. Isso é o que Jesus quer fazer contigo. Isso é o que Jesus quer fazer com você. Que salgas desse engano. Que você deixe esse engano. Se é quizás as primeiras vezes que estás escuchando este mensaje. Talvez é a primeira vez que você está ouvindo essa mensagem. E sientes que Deus ha hablado a tu coração. E você sente que Deus falou com teu coração. Através desta palavra. Através dessa palavra. E queres em verdade. E você quer de verdade. Conhecer. La liberdade. A liberdade. La verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu quero invitar-te nesta noite. Eu quero convidar você nessa noite. A que puedas venir e acompanhar-nos aqui adelante. Eu quero que você venha aqui adiante e acompanhe a gente. Nós vamos orar por você. Porque Deus vai fazer uma obra. Porque Deus vai fazer. Deus vai revelar-te. Deus vai revelar-te e mostrar-te. Deus vai revelar a você e vai mostrar a você o que Ele já hizo para vós. O que Ele já fez para você. E que não andes mais. Que não camines mais. E que você não caminhe mais. Essa vida. Sozinho. Como alguém que tem que rebuscárselas. Como alguém que tem que ficar se dando voltas. Para ver como arregla a sua vida. Para ver como se vira para ajeitar a sua vida. Senão que Jesus não quer arreglar tu vida. Ele não quer ajeitar a sua vida. Sino que Ele te quer dar sua vida. Ele quer dar, na verdade, a vida dele para você. A vida plena. A vida plena de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero invitar. No nome de Jesus. Eu quero convidar você. A que passes aqui al frente se o Senhor ha hablado a tu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na igreja, ora. Igreja, por favor, ora. Igreja, por favor, ora. Vem. Vem aqui à frente. Você vem à frente. Deus falou com o seu coração nessa noite. Dá um passo adiante, vem à frente. Você que deseja receber essa oração,
Você que entendeu que não existe nenhuma condenação para você, talvez você nunca assumiu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez essa seja a grande oportunidade de Deus para você. Não saia por essa porta sem receber a sua oração. Deus sabe o porquê que Ele te trouxe aqui. E isso é uma grande oportunidade do céu para você. Hoje Jesus está batendo a porta do seu coração. Se você ouvir a voz dele e abrir a porta, ele vai preparar um banquete para você. Se você estava longe, se você estava distante, se o teu coração estava frio, de alguma forma, tudo que você viveu todos esses anos da sua vida foi pura religião. Mas hoje vem verdadeira liberdade para você. A palavra fala em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. A palavra fala em João 8,36 que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Sabe o que isso significa? Que existe uma falsa sensação de liberdade. A bebida te dá uma falsa sensação de liberdade. A droga te dá uma falsa sensação de liberdade. Os prazeres desse mundo te dão uma falsa sensação de liberdade. Mas Jesus veio trazer a verdadeira liberdade. Por isso não adie mais, corre para cá, vem para cá, porque é o próprio Pai que está te chamando. A palavra fala que o filho pródigo, aquele que tinha saído de casa, no momento em que ele caiu em si, e eu acredito que muitas fichas estão caindo aqui agora. Muitas pessoas estão se dando conta de que o inimigo tem enganado você, tem falado muitas mentiras para você. Você tem vivido travado, mas hoje Deus vai te desbloquear. Hoje Deus vai tirar travas. Hoje Deus vai remover empecilhos, impedimentos que impediam você de voar muito mais alto e estar com o seu Pai. Eu vou dar 3, 2, se existe mais alguém, corre para cá. É a sua chance, é a sua oportunidade. Não resista mais.